Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. E vamos estar falando neste vídeo sobre o poder das nossas palavras. Realmente, né? A palavra de Deus, ela é perfeita. E ela nos mostra muitas situações que muitas vezes nós não prestamos atenção e que faz parte do nosso dia a dia e que muitas vezes nós estamos falhando, nós estamos errando, nós estamos quebrando leis espirituais por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a verdade da palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus, por várias oportunidades, ele nos ensina em muitas e muitas situações. E uma delas é esta, sobre o poder das nossas palavras. Você já analisou os tipos de palavra que você usa regularmente no seu dia a dia? Pois é muito comum usarmos palavras de maldição, palavras de derrota, de pessimismo, tanto para a nossa vida quanto para os outros. Realmente, se nós colocássemos um gravador e no final do dia nós revêssemos todas as palavras que nós falamos, nós íamos ver quantas coisas, quantas palavras negativas nós falamos no nosso dia a dia. Mas esta mensagem está baseada lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai pela boca, isto sim contamina o homem. Porque naquela oportunidade ele foi criticado pelos escribas, pelos fariseus, por não lavarem as mãos ao comerem, era uma tradição. Mas eles estavam preocupados apenas com algo aparente, enquanto que eles deixavam de lado o principal, né? Uma coisa muito importante. Foi quando Cristo, então, chama a atenção deles para aquela situação, dizendo: não é o que entra pela boca o que contamina, mas é o que sai pela boca, isto sim é o que contamina o homem. Será que nós já paramos para pensar? Nos preocupamos demais com o alimento, nos preocupamos demais com o tempero, preocupamos demais com o que vai ou não nos vai fazer mal com relação aos alimentos. Mas e as nossas palavras? Aquilo que a gente está falando no nosso dia a dia? Será que a gente se preocupa? A gente filtra a água para a gente beber, né? Qualquer água que a gente vai beber, a gente vê se ela é potável, se realmente nós podemos consumir. E será que temos um filtro também para filtrar as nossas palavras? Porque se tivesse realmente um filtro na nossa boca, ia ficar muita coisa retida neste filtro, que no final de cada dia a gente iria ficar surpreso com aquilo que nós falamos sem pensar, apenas num momento, às vezes de fúria, de ódio, num momento onde estamos em contenda com alguém, a gente vai falando qualquer palavras. E, infelizmente, isto é muito comum. Agora, quando a gente começa a compreender isto, que o poder das palavras, ela tem algo muito forte no mundo espiritual. No mundo espiritual, né? O Senhor não falou apenas para a gente segurar nossas palavras só por segurar ou controlá-las. Não, é porque elas têm um poder muito grande no mundo espiritual. Elas movem o mundo espiritual.
as palavras, as nossas atitudes. Hoje eu estou falando sobre as palavras. No próximo vídeo a gente vai falar sobre outras situações que movem o mundo espiritual. Eu vou dar algumas frases que nós costumamos falar, que nós costumamos dizer sem pensar, e você vai analisar comigo. Talvez você não fale tudo isto, mas você já ouviu alguém falar, você já ouviu alguém dizer estas palavras, ou de repente lá, numa ocasião e outra, você pode ter falado. E se você falou, então a partir de hoje, muda esta situação, não fala mais isto. Uma coisa muito comum, as pessoas dizem assim: eu nasci para ser pobre. A pessoa, ela não consegue prosperar, ela não consegue vencer, ela não consegue às vezes sair daquela situação, e a primeira coisa ela pensa: eu nasci para ser pobre. E muitas vezes ela fala, ela declara aquilo, né, como se fosse algo normal, mas ela está fazendo uma declaração para o mundo espiritual. Ela diz assim também: nunca vou ser alguém na vida. Ela olha para os outros, ela vê os outros prosperar, ou às vezes a gente fala para uma outra pessoa: não, você nunca vai ser alguém na vida, você nasceu aí para ser derrotado. São palavras de maldição, palavras que movem o mundo espiritual. Outra situação, muitas vezes a pessoa pega um salário, vai no banco, recebe o salário, e o que ela diz? Esse meu salário é uma miséria, né? Ela está declarando, ela já está profetizando maldição para a sua vida financeira, para a sua vida, para o seu salário. Ela já está profetizando. Então, aquilo ali, aquele seu salário realmente não vai dar para nada, ela vai ser realmente aquilo que ela está declarando. A pessoa diz assim: eu sou sempre o último, diante de qualquer situação. Se ela vai pegar um emprego, ela não consegue, sempre fica por último. Às vezes, até na própria igreja, a pessoa diz assim: todo mundo é reconhecido, todo mundo olha para os outros, né? Vem os outros, ninguém me vê, eu sou sempre o último, nada dá certo para mim. Então a pessoa vive falando coisas negativas, profetizando coisas negativas. E na casa? Eu já vi isso aí. Muitas vezes a pessoa na casa diz assim: essa casa é um inferno, essa família é um inferno, né? E ela não se dá conta da profundidade da sua palavra, do negativismo. Ela está abrindo a porta para o diabo entrar dentro da sua casa e fazer daquela casa realmente um inferno. É por isso que aí vem brigas, vem contenda, vem doença, e a pessoa diz assim: essa vida é uma droga. São palavras, né? São um conjunto de palavras que a pessoa vai dizendo e vai atraindo para si. Vai atraindo para si só coisas negativas, só coisas ruins. Por exemplo, a mentira, né? A mentira, ela é um vocabulário do inferno. O que Jesus disse? Quem é o pai da mentira? O diabo. Está lá no livro de João, capítulo 8, 44. E a mentira, então, se tornou uma coisa tão comum, que as pessoas vivem na mentira como se fosse verdade. Realmente isso aí. Vivem no mundo da mentira como se fosse verdade. Já vou dar um exemplo bem simples. Os pais ensinam os filhos sobre o Natal. Não falam nada sobre Jesus, sobre o nascimento de Cristo, mas falam tudo sobre
o Papai Noel, incentivam as crianças, elas crescem acreditando no Papai Noel. Quando é a Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, o que elas falam? É o coelhinho da Páscoa, são os ovos de chocolate, né, os presentes. Mas Jesus não é falado a seu respeito. Então elas vivem na mentira, crescem na mentira como se fosse a verdade. A mentira tornou-se uma cultura, né, muito normal, onde ninguém questiona nada. A televisão é um instrumento de ilusão e mentira. Propagandas enganosas, programação que ensinam coisas erradas, manipulam a mente humana e principalmente a mente da criança, que não tem como questionar aquilo que elas estão assistindo. Então isto é terrível. O mundo espiritual é movido pelas nossas palavras e atitudes. Podemos atrair o céu ou o inferno, anjos ou demônios para a nossa vida e também para a vida dos outros. Quando usamos a linguagem do inferno, estamos sinalizando que estamos de acordo com ele, com o inferno, e assim a pessoa está se submetendo à influência de Satanás e seus demônios. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que coisa extraordinária. Veja esse texto aí na sua Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. As palavras abrem portas no mundo espiritual para as forças malignas na vida das pessoas, ou atrai o poder de Deus para nós, né? Por isso que Jesus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Quando estamos dentro da sua palavra, vivemos uma vida de verdade real, e uma vida repleta de bênção. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, vamos mudar nossas formas de falar, nossas atitudes, nossas palavras, vamos mudar. Faça como o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo dizia, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavra de poder. Olha o que ele disse em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Declare isto, fale. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a palavra de Deus é repleta de ensinos para que tenhamos uma vida realmente feliz e abençoada. Que o Senhor te abençoe com esta mensagem. Pare, reflita e coloque realmente em prática aquilo que você ouve para que a tua vida seja uma vida feliz e abençoada. Não esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, assine ali, né, acione o sininho para você receber as notificações e divulgue aí as nossas mensagens, compartilhe para que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.